Pronto. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, bom dia. Pessoal, todo mundo pegou o material aí, né? Vamos agora resolver essas 25 questões hoje. O senhor mandou pelo PDF. Isso. Aí eu salvei aqui. Show, Mayara. Mandei aqui, mandei no grupo, não é isso? Vamos lá. Pessoal, trouxe 25 questões de várias bancas aí. Hoje eu vou dar uma ênfase principalmente em FGV e CESP, tá? FGV e CESP são bancas que Polícia Civil da Paraíba, por exemplo, já definiu a banca que vai ser CESP. Então, eu trouxe algumas questões dessas duas bancas hoje para a gente estar trabalhando aqui, tá? E aí eu vou alternando, trazer questões da VUNESP, questões de outras bancas também, tá ok? Então vamos lá. Primeira questão, FGV 2019. Tudo gravando, tudo ok. Quem precisar falar alguma coisa, me avisa. Mantenha os microfones desligados. Mas se precisar, pode ativar e falar, tá? Então, primeira questão, FGV 2019, Prefeitura Municipal de Salvador, na Bahia. O que ele diz, ó? Técnico em enfermagem. Questãozinha para técnico em enfermagem. Analise a figura a seguir. Que mostra algumas células do Excel do Microsoft Office, tá? Então tá aí uma planilhazinha do Excel, certo? Do Microsoft Office, e a gente vai precisar aí resolver essa questão com base nessa planilha que ele apresentou. Então o que ele diz aí, ó? Se o conteúdo da célula G1, como é que eu sei que é o conteúdo da célula G1? Vejam que aqui a célula, essa caixinha aqui é a caixa de nome. Essa caixa de nome, ela diz qual é a célula que está ativa no momento. Então, a célula que está ativa no momento é a célula G1. Então, dentro da célula G1, nós temos aí essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula. Onde ele colocou ó, cifrão A1 mais B cifrão 1. Eu queria só lembrar para vocês que o cifrão no Excel, ele serve para quê? Ele serve para fixar. E ele pode fixar uma linha ou ele pode fixar uma coluna. Então, quando eu tenho cifrão A1, esse cifrão está fixando a coluna A. Se eu tiver A cifrão 1, esse cifrão está fixando a linha 1. Se eu tiver aqui, ó, cifrão A, cifrão 1, esse cifrão está fixando a coluna e esse cifrão está fixando a linha, tá? É daí que vem as famosas referências absolutas, relativas ou mistas. Por exemplo, essa aqui é uma referência absoluta. Por que é absoluta, professor? Porque eu tenho um cifrão fixando a coluna e eu tenho um cifrão fixando a linha. Essas duas aqui são referências mistas, porque ou ele está fixando a coluna ou ele está fixando a linha. E na referência relativa, eu não tenho cifrão. E não na referência relativa, eu não tenho cifrão para fixar, tá ok? Então, essas são as três tipos de referências relativas, absolutas e mistas. O que vai diferenciar é o uso do cifrão. Na relativa, você não tem cifrão. Na mista, você tem o cifrão fixando ou a linha ou a coluna. E na absoluta, você tem o cifrão fixando tanto as linhas quanto as colunas. Então, essa primeira questão, ela explora justamente esse conhecimento que eu acabei de falar para vocês. Então, o que ele está dizendo? Se o conteúdo da célula G1, que é esse aqui, tá? Se esse conteúdo aqui for copiado com Ctrl+C, Ctrl+V para a célula H2, o valor de H2 será. Então, olha só. Eu sei que em G1, na célula G1, eu tenho esse conteúdo aqui, ó. Cifrão A1 mais B cifrão 1. E ele disse para eu copiar para onde? Para eu copiar para H2.
Quando eu copio de G1 para H2, quantas colunas eu andei? De G para H, uma coluna. Quantas linhas? Quantas linhas? Uma linha também, da linha 1 para a linha 2. Então, significa dizer que a minha fórmula ela vai andar uma linha e a minha fórmula vai andar uma coluna, tá? Se eu passei de G1 para H2, então a minha fórmula ela vai andar uma linha e a minha fórmula vai andar uma coluna, tá? Então, onde era cifrão A, vai continuar cifrão A por conta do cifrão, certo? Por conta do cifrão. Onde é 1, vai para 2. Mais, onde é B, vai para C, vai descer como C, né? Porque ele está andando uma coluna. E onde é 1, já que tem um cifrão, ele vai permanecer com 1. Então, qual é o conteúdo de H2? Então, H2 vai ser A2 mais C1. H2, certo? Está aqui H2. Vai ser A2 mais C1. Quem é A2? A2 é 8. Quem é C1? C1 é 4. Então vai ficar igual a 8 mais 4. 8 mais 4, 12. Resposta, letra B de bola. Beleza? Entenderam aí, galera? Professor, repete aí de novo. Toda? Sim, repete aí de novo. Olha só. Galera, ele copiou, Mayara, de G1 para H2, certo? Ele copiou de G1 para H2. Quantas colunas ele andou? De G1 para H2. Ele andou uma coluna, da G para H, e uma linha, da linha 1 para a linha 2. Aí Certo? dá duas colunas. Hã? Aí dá duas colunas, é? As duas? Não, é uma coluna, da G para H. G para H, uma Sim. coluna. Da linha Sim, 1 para a linha 2, uma linha. Uma linha e uma coluna. Então, a minha sim. fórmula, ela também vai andar uma linha e uma coluna. Só Entendi que agora. onde tem o cifrão, ela vai continuar do mesmo jeito. Ele está fixando. Então, veja, cifrão A vai continuar cifrão A. Onde é Sim, 1, vai descer 2. Onde é B, vai descer C. Onde é sim, cifra 1, vai descer cifra 1. Por quê? Por conta do cifrão que fixou. sim. Certo? Então, Certo. aqui, ó, no final das contas, a minha fórmula, quando eu copiei de G1 para H2, ela passou a ser A2 mais C1. Aí eu tenho que olhar na tabela. Quem é A2? 8. Quem é C1? C1 é 4. Vou somar 8 mais 4 e vai dar justamente o 12. Tá? Entendi agora. É uma questão que não é tão simples realmente, tá? Mas que de vez em quando cai em concurso. Veja que foi uma banca FGV 2019 para a Prefeitura de Salvador, tá? Vamos embora. Vamos para a segunda questão de hoje, CESP 2019. O que ele diz? A questão aqui é bem mais simples. A questão do CESP. No Excel, a fórmula B2 mais C2 mais D2 mais E2 dividido por 4, o que faz? Para resolver essa questão, a primeira coisa que você tem que lembrar é que para você resolver qualquer fórmula no Excel, você tem que obedecer a uma certa prioridade. Você tem que obedecer a uma certa prioridade. E aí, primeiro você resolve o que estiver entre parênteses. Depois você faz as potências. Depois você faz multiplicações e divisões. E, por último, é que você vai fazer as somas e as subtrações. Então, nesse caso aqui, primeiro eu vou somar B2, C2, D2 e E2, e depois eu vou dividir por 4. Tá? Então, quando isso acontece, eu somo os valores e divido pela quantidade de valores, ó, 1, 2, 3, 4, eu estou calculando o quê? Eu estou calculando uma média aritmética, certo? Então, ó, letra A, ó, permite o cálculo da média entre os valores contidos em B2, C2, D2 e E2, resposta letra A, tá? Vamos embora. Gente chegando aqui.
Vamos embora, galera. Vamos para a terceira questão de hoje. FGV 2019, Prefeitura de Salvador. O que ele diz? Analista de planejamentos, infraestruturas e obras públicas municipais. Numa planilha do Excel, atribuiu-se à célula A3 a fórmula indicada. Então, aqui, vejam que na célula A3, eu tenho essa fórmula aqui. E o que essa fórmula está fazendo? A soma de A1 até B1, lembrando que os dois pontos significa até, e o ponto e vírgula significa o I, tá? Então, nesse caso, ele está somando de A1 até B1, certo? De A1 até B1. E depois dividindo pela média de A1 até C1. Então, quando eu pegar isso aqui e colocar a soma de A1 até B1, quem é a soma de A1 até B1? 15, concorda? 5 mais 10, vai dar 15. E eu vou dividir pela média de A1 até C1. Quem é a média, professor? De A1 até C1. A1 até C1 é 5 mais 10 mais 15 dividido por 3. 5 mais 10 mais 15 vai dar quanto? Vai dar 30. 30 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 10. Concordam? Então, essa parte azul aqui, ficou 5 mais 10 mais 15 dividido por 3. Vai dar 30 dividido por 3, vai dar 10, tá? Então, 15 dividido por 10, 15. Quando eu dividir, deixa eu ver se está certo, A1 até C1, 15 dividido por 10, galera, quando eu fizer isso aí, vocês observem que vai dar quanto? Vai dar 1,5, certo? Vai dar 1,5, resposta, letra E. Então, 15 dividido por 10 vai dar 1,5. Vou vir para cá, o início lá do material, vai ser a resposta justamente, letra E, 1,5. Ok? Então, terceira questão, 1,5. Vamos para a quarta questão de hoje, FGV 2019. Vamos para a quarta questão, FGV 2019. O que diz aqui, Prefeitura Municipal de Salvador, na Bahia, para agente de trânsito e transporte. Os alunos de uma escola fazem 2 provas durante o período letivo, P1 e P2. E serão aprovados se a média dessas notas for superior a 5. A planilha a seguir foi construída no Excel 2016 para determinar automaticamente o resultado de cada aluno. Então, olha só. Então, eu tenho aqui a planilha, né? E ele calcula o resultado. Né? O resultado é se o cara foi reprovado ou se o cara foi aprovado. Então, para isso, uma fórmula foi digitada na célula D2. Então, a célula D2 aqui é essa, Uma fórmula foi digitada aqui. Copiada, Ctrl+C, Ctrl+V, para onde? Para cá e para cá. Assinala a opção que indica a fórmula digitada em D2. Pessoal, a fórmula aí, ele vai ter que fazer um cálculo onde a média dessas duas notas tem que ser superior a 5 para ele ser aprovado. Se for inferior, ele está reprovado, tá? Então, eu vou ter que usar a função se, certo? Então, vou ter que usar a função se. Se, como é que eu faria essa função aqui, Se a soma dessas duas notas, 4 mais 0, que é, no caso aqui, B2, mais C2, dividido por 2, for maior do que 5, certo? Ou seja, se a soma dessas duas notas, B2 e C2, dividido por 2, for maior do que 5, então significa dizer que ele está o quê? Aprovado.
Se não, ele está o quê? Reprovado. Certo? Então, com isso, ficou bem tranquilo da gente encontrar a resposta, ó. Letra D de dado, tá? Então, se a nota de B2 mais C2, veja que ela está entre parênteses, né? For maior do que, dividido por 2, for maior do que 5, então o cara está aprovado. Se não, ele está reprovado, certo? Então, por isso que a resposta dessa questão é letra D. Para quem está chegando agora aí, ó, gabarito, primeira questão, letra B. Segunda questão, letra A. Terceira questão, letra E. E a quarta questão, que nós acabamos de resolver, letra D de dado. Vamos para a quinta questão. Quinta questão, FGV 2018, Secretaria Municipal de Assistência Social. O que ele diz, ó? FGV também. Observe o trecho de uma planilha do Excel exibido a seguir. Então, tá aí esse trecho. E ele diz o seguinte. A fórmula existente na célula C5 deve ser o quê? Ó, a fórmula na célula C5 é essa, ó. Deve ser. Qual a fórmula, né? A primeira coisa que a gente tem que observar é algumas fórmulas, por exemplo, B2 ponto média. Isso aqui não existe, tá? B2 ponto média, isso aqui não pode ser feito, certo? Isso aqui não pode ser feito. Aí aqui, ó, ele botou, ó, B2 mais a média na letra B, ó, B2 mais a média de A, 2.1, ponto A4. Também não, tá? B, aqui, ó, B, 2.2, também não. Certo? Também não pode ser essa letra C. A letra D, ó, B2 multiplicado pela média de A1 até A4. Opa, tá tudo certo. Aqui pode estar, aqui não tem problema nenhum de sintaxe, né? Essa função aí, ela tá correta. Não sei se é a resposta, mas ela tá correta. Então, se eu pegar B2, quem é B2? 2. Multiplicar pela média de A1 até A4, a média de A1 até A4 é isso. Eu vou ter que pegar 12 mais 30 mais 18 mais 0 e dividir por 4, tá? Quando eu pego aqui, no caso, 12 mais 30 mais 18 mais nada, isso aqui vai dar 60. 60, se eu dividir por 4, vai dar justamente quanto? Vai dar justamente 15, certo? Vai dar justamente 15. Então, vai ficar 15. 2 vezes 15. 2 vezes 15 vai dar 30. Então, essa fórmula aqui, da letra D, ela pode sim ter sido utilizada para encontrar esse valor aqui, 30, tá? Eu resolvi essa letra D aqui, ó. 2, que é B2, ó, B2 multiplicado pela média de A1 até A4, eu encontrei justamente o valor 30. Então, ela pode sim ter sido utilizada para encontrar esse valor 30 aqui da questão. Vamos embora, galera. Vamos para a quinta questão, FGV 2019, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Considera uma planilha do Excel 2010 que contém as células A1, B1, C1, na célula A1, B1, C1, respectivamente, os valores 120, 20 e 45. E na célula A2, ele digitou essa fórmula aí, certo? Então, eu sei que A1, B1 e C1 contém, respectivamente, os valores 120, 20
e 45. Certo? E 45. E aí, na célula A2, ele colocou a fórmula igual a cifrão 1 mais cifrão B1. Certo? Ele copiou a célula A2. Ó, a célula A2 é selecionada e copiada com Ctrl C. E na região, compreendendo as células B2 e C2, é selecionado e depois ele deu Ctrl V. Então, ele copiou de A2, ele copiou para B2 e depois ele copiou para C2. Depois ele copiou para C2. Então, de A2 para B2, quantas colunas ele andou? De A2 para B2, apenas uma coluna. Quantas linhas, professor? Quantas linhas? Nenhuma linha, tá? Da linha 2 para a linha 2, nenhuma linha. E aqui agora, ó, de A2 para C2. De A2 para C2, quantas colunas ele andou? Veja que ele andou 2 colunas, de A para C. 2 colunas. E linha, de 2 para 2, nenhuma linha. Então, linha 0, tá? Então, como é que vai ficar a minha fórmula? Nesse primeiro caso aqui, ó, onde eu andei só uma coluna, onde é A, vai descer o quê? Vai descer B. Cifrão 1 vai continuar cifrão 1. Mais cifrão B vai continuar cifrão B por conta do cifrão. Onde é 1, vai descer 1. Certo? Então, eu já achei a célula B2. E a célula C2, professor? A célula C2, vejam que ele vai andar 2 colunas. Então, onde era A, vai para C. 1 vai continuar 1. Mais cifrão B vai continuar cifrão B. E 1 vai descer também em 1. Agora, só vou ter que resolver. Ele quer saber justamente os valores. O que eu tenho? Quais são os valores de B2 e C2, respectivamente? Quais são os valores de B2 e C2, respectivamente? Então, observem que B2 é a soma de B1 mais B1. Quanto é B1? 20. Então, vai ficar 20 mais 20, que vai dar 40. E quem é C2? C2 é C1 mais B1. Quem é C1? C1 é 45. 45 mais 20, que vai dar 65. Então, a resposta aqui, ó, letra C, 40 e 65. 40 e 65. Beleza, meu povo? Então, vamos embora. Bom, vamos lá. Vamos agora para a 7ª questão. A 7ª questão, ela diz o seguinte, ó, questão CESP 2017, para quê? Para soldado da PM de Alagoas, soldado da PM de Alagoas. Então, o que ele diz nessa questão? Julgue o próximo item relativo ao sistema operacional Linux, ao programa Microsoft Excel 2013 e ao programa de navegação Google Chrome. No Excel 2013, embora o usuário possa fazer referências à célula de outras planilhas pertencentes a um mesmo arquivo, ele está impedido de vincular uma célula contida em uma planilha de um outro arquivo a outra célula de uma planilha de um outro arquivo, ainda que os dois arquivos estejam na mesma pasta. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo o seguinte. Deixa eu desenhar que fica melhor. Digamos que eu tenho uma planilha. Eu tenho uma planilha aqui,
essa planilha seja um arquivo chamado custos.xls, certo? E eu tenho outra planilha aqui, chamada de vendas.xls, certo? E eu tenho outra planilha aqui, chamada de, por exemplo, receitas.xls. O que ele está me dizendo, aqui na questão, ó, no Excel, embora o usuário possa fazer referência a células de outras planilhas pertencentes ao mesmo arquivo, ele está impedido de vincular uma célula contida em uma planilha de um arquivo a outra célula de uma planilha de outro arquivo, ainda que os dois arquivos estejam na mesma pasta. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? O que ele está dizendo é que eu não posso, por exemplo, eu tenho esses 3 arquivos que estão dentro da mesma pasta. O que ele está me dizendo é que eu não posso, por exemplo, pegar um valor X que está aqui, um valor Y que está aqui, e colocar esse valor aqui, ó, igual a X mais Y. Eu posso sim, tá? Eu posso sim fazer isso, certo? Nesse caso, digamos que aqui se fosse a coluna A, linha 1, 2, 3, 4, 5, linha 5. E aqui, coluna A, linha 1. Se eu quisesse somar essas duas informações, ela ficaria assim, ficaria um pouquinho grande, mas eu vou mostrar como é que isso aqui ficaria, ó. Ficaria assim, ó. Digamos que isso aqui estivesse na planilha plan 1, plan 1, e aqui estivesse na plan 2, certo? Como é que isso faria? Eu só quero somar esse valor X mais esse valor Y, só isso. Só que eu quero colocar dentro de receita. A fórmula ficaria assim, ó, igual a, entre colchetes, custos, ponto XLS. Qual o nome da planilha? Plan 1, exclamação, certo? Então, exclamação é usado para representar a planilha. O colchetes é usado para representar o nome da pasta de trabalho. Qual é a célula? A5. Então, olha só, eu vou somar o valor da célula A5, que está na planilha 1, da pasta de trabalho custos.xls. E vou somar com quê? Com o conteúdo que está lá em vendas.xls, que está onde? Na planilha plan 2. Plan 2, exclamação. Qual a célula? A1. Então, eu consigo, sim, essa seria a fórmula que eu poderia colocar aqui, dentro dessa planilha receitas, para pegar um valor que está em custos e somar com um valor que está em vendas. Então, isso é, sim, possível, tá? Então, a questão aqui, o item aqui, a sétima questão, o item ele é falso, certo? Porque eu posso, sim, fazer esse tipo de atividade, tá? Vamos embora, vamos continuar. Oitava questão, FGV 2016, Prefeitura de Paulínia, São Paulo, analista de sistemas. Então, veja que ele tem aqui, ó, uma fórmula que diz o seguinte: o resultado da fórmula 2 multiplicado por 2 elevado ao quadrado, mais 2 menos o número de caracteres, editado em uma planilha do Excel pessoal, a questão é simples. A primeira coisa que você tem que lembrar é que primeiro você resolve o que tiver entre parênteses, depois você faz a potência, depois você faz a multiplicação e a divisão. Por último, é que você vai resolver as somas e as subtrações, tá? Então, nesse caso aqui, dessa fórmula, vai ficar igual a 2 vezes 2 elevado ao quadrado
mais 2 menos o número de caracteres 2. Quantos caracteres eu tenho aqui nessa palavra 2? Então, eu tenho 4 caracteres. Então, vai ficar menos 4. Tá? Esse num ponto caracteres é uma fórmula que ele vai me trazer a quantidade de caracteres dentro de um string de texto. Então, nesse caso agora aqui, eu vou ter que fazer primeiro o quê? Primeiro a potência. Veja que eu tenho multiplicações, eu tenho potência, eu tenho soma e tenho subtração. Eu vou fazer primeiro a potência. Então, vai ficar igual a 2 multiplicado por 2 elevado ao quadrado. Vai dar 4. Mais 2 menos 4. Então, nesse caso agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a multiplicação. Vai ficar igual a 2 vezes 4, 8, mais 2 menos 4. Certo? Aí agora eu faço 8 mais 2. 8 mais 2 vai dar 10 menos 4. 10 menos 4 vai dar igual a 6. Resposta, letra C. Matemática pura aí, super simples. Todo mundo aqui mora em João Pessoa? Tem gente de algum outro município, na Paraíba, outro estado? Vocês são de onde? Tem alguém de fora aqui? Gente de Sapé, Josinádia, Camaragibe, Nayara, Londrina, Paraná. Tá longe, hein, Patrícia? Que bom. Sejam bem-vindos, todos aí bem-vindos, quem é de fora, tá? Patos. Eita, minha querida Patos. Eu dancei muito nesse coreto, viu aí? Alhandra. Sou nem um pé de valsa, não, mas acaba tem que desenrolar, né? Bom, beleza, vamos embora. Então, a nona questão, a oitava nós já fizemos, letra C. Nona questão, FGV 2020, para IBGE. Uma questão para o IBGE. FGV também. Veja que já estou mudando aqui o conteúdo, já não estou falando mais só sobre Excel. Eu vou pegar alguns conteúdos e vou estar mostrando para vocês. Sobre esses desafios, pessoal, semana passada eu não pude dar aula, certo? Por conta do meu computador, como vocês sabem. Então, eu estou dando essa aula hoje, dia 3/7. Aí, olha só os finais de semana. Eu tenho 3, eu tenho 10, 17 e 24. Olha só, eu tenho 3, aí eu tenho 10, 17 e 24, certo? Esses 3 finais de semana aqui eu não vou poder. Por quê? Esse aqui eu vou casar dia 15/7, certo? Então, dia 15/7. Então, dia 10 eu tenho algumas pendências para resolver aí referente ao casamento. E dia 16 eu viajo e só chego justamente no dia 24, tá? Então, eu vou estar estou de férias, eu vou estar tirando esses dias aí para mim. Então, dia 31 a gente marca de fazer a nossa segunda aula do desafio, certo? Dia 31 a gente marca de fazer. Querida Manu, que bom ver você, já estava sentindo sua falta, certo? Então, dia 31 a gente marca de novo de nos encontrarmos, certo? E daqui para lá, quem sabe, se eu for fazer outro aulão, outra live, porque eu tenho um projeto aí de fazer algumas lives semanais com outros professores até pelo Zenit, certo? Mas aí eu comunico a vocês do grupo do desafio, tá bom? Então, o nosso próximo encontro fica marcado aqui para o dia 31/7. Nona questão, o que é que ele diz? FGV 2020, nas configurações do Windows 10, a tela de configuração dos recursos sob o título Rede e Internet oferece entradas para o gerenciamento de aspectos diversos, exceto... Então, pessoal, se a gente vier aqui, no menu iniciar, clicar no menu iniciar,
tem esse botão aqui, ó, que é o configurações. Certo? Configurações. Eu vou ter aqui, ó, rede e internet. Vejam que dentro de rede e internet, eu tenho várias configurações. Veja que eu tenho status, eu tenho Wi-Fi, eu tenho Ethernet, eu tenho conexão de escada, eu tenho proxy, uso de dados, VPN. O que eu não tenho aí? Eu não tenho a letra A, e-mail. E-mail não é um local que eu configuro nessas opções de redes, tá? E internet, certo? Então, aqui a resposta vai ser letra A e e-mail. Tá bom? Então, letra A, a nona questão. Décima questão, FGV 2020, TJ, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No Windows 10 é vedado o uso de certos caracteres no nome de um arquivo, ou seja, de uma pasta de arquivos. Sabendo disso, o nome de arquivo que não seria aceito, qual é? Pessoal, a gente não pode usar quais caracteres? Barra contra barra. Type, sinal de maior, sinal de menor, asterisco, 2 pontos, interrogação e as aspas. Certo? Esses são os caracteres que a gente não pode utilizar. Então, a letra A está ok? Está ok. A letra B está ok? Também. A letra C está ok? Está ok. Não é? A letra D está ok? Tá. A letra D está ok. E a letra E? A letra E não, né? A letra E não está ok. A letra E tem um asterisco, e o asterisco faz parte aqui dos caracteres, chamado de caracteres reservados. Caracteres reservados, tá? Então, 10ª questão, letra E. Vamos para a 11ª questão, FGV 2020, Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul, para oficial de justiça. O que ele diz, ó? Maria emprestou seu notebook para João por alguns dias. Durante o uso, João instalou uma nova versão do Office e criou e editou vários documentos, planilhas e apresentações, tanto novos como também já existentes. Quando recebeu de volta o computador, Maria pretendia voltar à versão do Office que estava acostumada. Porém, mantendo em seu computador todos os arquivos pessoais criados ou editados pelo João. O João é muito folgado, né? O João pediu emprestado o computador para Maria. Ela tinha lá o Office, digamos, 2010. Ele foi lá e atualizou para o Office 2013. Maria, quando pegou de volta, disse assim, o folgado do João atualizou. Ela queria voltar para o 2010, que era o que ela estava acostumada, mas não queria perder as informações do João, certo? Acho que Maria devia ser apaixonada pelo João. E se fosse aquela mulher ruim mesmo, ela deletava logo os arquivos de João. E ele que se reasse para lá, né? Então, ao pesquisar sobre as opções de recuperação do Windows 10, Maria descobriu que teria que localizar e fazer uma cópia de segurança para cada um dos arquivos criados por João, antes de acionar a recuperação do estado do Windows anterior, a instalação realizada? Não, tá? Não. Na verdade, assim, para não ler tudo, o que eu tenho? Eu vou logo dizendo aqui para vocês. Ó. O que Maria poderia fazer? Maria poderia usar o mecanismo de recuperação do Windows, onde ela ia desfazer a instalação de João e iria manter os arquivos pessoais por ele criados ou editados, tá? Então, se a gente vier aqui no Windows, nas configurações do Windows, você vai ter aqui, ó, a opção ó, atualização e segurança. Dentro de atualização e segurança, eu tenho opção aqui, ó, por exemplo, de backup, de recuperação, tá vendo? Ó, recuperação, ó.
Aqui, restaurar o PC. Se o seu computador não estiver funcionando bem, talvez seja melhor restaurá-lo. A restauração permite que você escolha entre manter ou remover os arquivos pessoais e, em seguida, reinstala o Windows, certo? Então, é uma opção aqui que ela poderia estar fazendo, né? Voltar o computador para um estado anterior, justamente quando ela entregou esse computador ao João, tá? Então, a resposta correta aqui seria letra B de bola, certo? Mando sim os materiais, tá, Mayara? Vou mandando os materiais no grupo. Então, resposta da 11ª questão, letra B. Vamos para a 12ª questão, CESP 2018, questão para Polícia Federal, para agente de polícia. Julgue os itens que se seguem acerca da edição de textos, planilhas e apresentações no ambiente do Office e BR Office. Na versão 2013 do PowerPoint, do Office Professional, é possível abrir arquivos no formato ODP do Impress do LibreOffice. Contudo, não é possível exportar ou salvar arquivos PPTX, originais do PowerPoint, como arquivos ODP. Primeira coisa que você tem que se ligar aqui, Primeira coisa que você tem que se ligar é que nós temos no pacote do LibreOffice, nós temos quem? Nós temos o Writer, nós temos o Calc e nós temos o Impress. Certo? Cada um deles tem uma extensão. O Writer é ODP, Calc ODS, Impress ODT, ODS e ODP, tá? No LibreOffice. Essas são as extensões do LibreOffice. Quando a gente fala do Microsoft Office, nós temos o Word, Excel e o PowerPoint. Certo? Word, Excel e PowerPoint. Com a extensão do Word, Doc e DocX. Do Excel, XLS e XLSX. PowerPoint, PPT e PPX. Certo? O que ele disse aqui na questão? O que ele disse aqui na questão? Ele disse o seguinte, Polícia Federal. Na versão 2013 do PowerPoint, é possível abrir arquivos no formato ODP, do Impress. O que ele está dizendo é que o PowerPoint acaba sendo compatível com as extensões do Impress. Tá certo isso? Tá. Contudo, entretanto, não é possível exportar ou salvar arquivos PPTX originais do PowerPoint com arquivos ODP. Contudo, ele não consegue exportar um arquivo original do PPT como um arquivo ODP. Ele consegue sim. Se eu tiver lá no PowerPoint, eu posso salvar e exportar como PPT, ou eu posso salvar e exportar como ODP, tá? Então, esse item, ele é o quê? Ele é falso, certo? Tá errado. Eu consigo sim exportar. Vamos embora. Se alguém tiver alguma dúvida, fala comigo, hein, galera? Até agora, professor, não estou com dúvida nenhuma. Então, pronto. Que bom. Vamos embora. CESP 2017, Secretaria de Estado do Distrito Federal. Julgue o próximo item relativo aos aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações do ambiente Microsoft Office 2013. Uma apresentação criada no PowerPoint não poderá ser salva em uma versão anterior a esta, visto que a versão 2013 contém elementos mais complexos
do que as versões anteriores. Resumindo, ele está dizendo que, olha só, a partir do Office 2007, você começou a salvar, no caso do PowerPoint, como PPTX. E ele está querendo dizer que eu não consigo salvar, por exemplo, para uma PPT. Isso aqui está certo ou errado? Está errado. Mesmo eu estando no 2013, né, que é a partir de 2007, salvando como PPTX, se eu quiser, eu posso salvar como PPT. Tá? Então, vejam que quando eu abro aqui um PowerPoint, eu posso, por exemplo, ó, salvar como, vejam que eu abri aqui a opção de salvar como, ó, eu tenho a apresentação do PowerPoint, que aí, quando eu colocar a apresentação do PowerPoint, ele vai salvar como PPTX. Se eu quiser salvar como PPT, eu coloco essa aqui, ó, apresentação do PowerPoint 97 até o Office 2003, e ele salva como PPT. Então, por isso que a alternativa ela está incorreta. Certo? Correto. Então, o item aqui, ele é falso. Beleza? Vamos embora. Josinádia, eu posso mostrar, mas essa aula, ela está sendo gravada e eu vou mandar o link da gravação para vocês, tá? Aí você vai poder assistir novamente, resolver a questão, certo? Então, você consegue assistir o que você perdeu, tá? Hoje ainda eu mando o link para vocês com a aula já no YouTube, vou colocar no YouTube e vou disponibilizar aqui, e aí vocês vão poder ficar assistindo quando vocês quiserem, certo? Então, 14ª questão, 13º item é falso, 14ª questão aqui, ó, FGV 2014 com PESA, o que ele diz, ó, no PowerPoint 2010, o acionamento da tecla F5 tem como objetivo, ó, galera, todo mundo sabe alguns atalhos que mais são cobrados em prova de concursos do PowerPoint são F5, ele inicia a apresentação. Shift do primeiro slide, inicia a apresentação do primeiro slide. Shift mais F5, ele inicia a apresentação do slide atual. Nós temos aqui, ó, o Ctrl M, Ctrl mais M, é um novo slide, certo? Nós temos o ponto, se você estiver apresentando, fazendo uma apresentação e teclar a tecla ponto, a sua tela vai ficar o quê? A sua tela vai ficar preta. Se você apertar a vírgula, a sua tela vai ficar branca. Certo? Ponto e preta, isso. Vírgula branca, ponto e preta, vírgula Priscila House e vírgula branca. Só quem é daqui de João Pessoa vai entender, né, Manu? A Patrícia, que é lá do Paraná, né, de Londrina, com certeza não vai entender, não, essa questão da ponte preta. Aí vamos embora. Então, quando eu aperto F5, ele vai realizar a apresentação a partir do primeiro slide. Resposta, letra C. Então, 14ª questão, letra C. Vamos para a 15ª. 15ª questão, mais uma da FGV 2016, com PESA. Analise as seguintes afirmativas no contexto do PowerPoint 2010. Arquivos com extensão PPT são abertos pelo PowerPoint diretamente no modo de edição. Arquivos com extensão, isso aqui está verdadeiro, tá? Quando você salva um arquivo PPT, ele abre no modo edição. Mas se você salva um arquivo como PPS, ele salva no modo apresentação. Aqui é o modo edição, ou seja, para você iniciar sua apresentação, você precisa teclar F5. Essa aqui, ó, PPS, é no modo apresentação.
Ou seja, quando você abre o arquivo, ele já inicia a apresentação de uma vez. Acho que vocês já receberam alguma apresentação da sua tiazinha aí, que manda aqueles PowerPoint de corrente de Natal, que quando você clica, ele já inicia a apresentação. É diferente de algumas apresentações que você abre a apresentação e depois aperta F5, tá? Então, isso tudo depende da extensão que você usou, se foi PPT ou se foi PPS, tá? Então, o item 1, verdadeiro. O item 2 também, né, que é justamente essa explicação. E o item 3, um arquivo recebe a extensão PPS quando passa a ser protegido por uma senha. Não tem nada a ver, PPS é apenas o modo apresentação. Então, 1, verdadeiro, 2, verdadeiro, 3 é falso. 4, um usuário com a extensão PTT recebe a extensão PPS quando é compactado. PPS, PTT, patati patatá, tem nada a ver, né, galera? Então, a resposta aqui, então, o 4 também é falso. Resposta, letra A, apenas 1 e 2 são respostas corretas. Vamos para a 16ª, CESP, que é a última questão de PowerPoint que eu trouxe. CESP 2017, TRF, primeira região, acerca da edição de textos, planilhas e apresentações do PowerPoint, julgo o item subsequente. No PowerPoint 2013, é possível salvar um arquivo no formato de apresentação de slides do PowerPoint, o qual possuirá a extensão PPS. Perfeito, acabei de falar, né? PPT, ele abre o arquivo no modo edição, e PPS, ele abre o arquivo no modo apresentação. Então, o item aqui, ele é o quê? Verdadeiro. O item, ele é verdadeiro. Vamos embora. Vamos para as próximas questões. A próxima questão. 17ª questão, FGV 2014, Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba. Em um computador com Windows 7, um funcionário da Secretaria de Educação de João Pessoa acessou um funcionário da Secretaria de Educação de João Pessoa acessou a janela do gerenciador de arquivos, conhecido como Windows Explorer, na versão do Windows XP. Lembrando que no Windows XP, Vista, Windows 7, o nome é Windows Explorer. A partir do Windows 10, é Explorador de Arquivos. Então, mudou o nome, passou a ser Explorador de Arquivos. Essa janelinha aqui que a gente usa para abrir os nossos arquivos, né? Arquivos e pastas. Agora é Explorador de Arquivos a partir do Windows 10. Então, primeiro, ele selecionou o arquivo turma de artes.doc na pasta aulas do disco C. Executou o atalho Ctrl X. Quando ele executou o atalho Ctrl X, o que ele fez? Ele recortou, né? Ele recortou o arquivo. Selecionou a pasta T2013 no mesmo disco, tá? No mesmo disco D. E executou o atalho Ctrl V. Então, quando ele usou Ctrl X, Ctrl V, isso aqui ele vai mover, né? Ctrl X, Ctrl V é recortar, colar. Recortar, colar é mover. Então, aqui eu já excluo esse, excluo isso, tá? Então, a resposta correta aqui é... Ele moveu o arquivo turmasartes.doc que estava na aula, na pasta aulas, para a pasta T2013, né?
Então, resposta, letra B. Certo? Letra B. Muito fácil. Vamos para a 18ª questão. Ministério Público Estadual de Alagoas, FGV também. Dentro do explorador de arquivos do Windows 10, você selecionou um arquivo qualquer, com o mouse, e arrastou para a pasta documentos, certo? Então, você pegou um arquivo e arrastou para a pasta documentos. Para que essa ação crie um atalho para o arquivo selecionado dentro da pasta, você deve junto dessa ação, arrastar com o mouse e manter pressionada aqui tecla. Galera, olha só. Então, se eu tiver aqui um arquivo, esse arquivo aqui, tá? E se eu arrastar, por exemplo, para cá, vejam que se eu apertar a tecla Alt, ele vai criar o quê? Vai criar um link, ó, tá vendo? Ó? Alt, ele cria um link, ó, tá vendo? Criar um link em professores. E o que ele quer aqui na questão? Ele quer, ó, um link, ó, para criar um link, um atalho, eu vou precisar pressionar a tecla Alt. A tecla Alt, tá? Então, a resposta aqui seria letra C, tecla Alt. Eu arrasto e pressiono a tecla Alt e ele vai criar um link para aquele arquivo. Então, 18ª, letra C. 19ª, FGV 2017, IBGE, para agente censitário. Paulo precisa selecionar alguns arquivos para serem copiados conforme ilustrado na figura a seguir. Então, está aí alguns arquivos. Para selecionar mais de um arquivo que não estão listados de forma sequencial, Paulo deve clicar em cada arquivo pressionando a tecla o quê? A tecla Ctrl. A tecla Ctrl. Porque se fosse Shift, ele vai selecionar aquele intervalo. Então, por exemplo, eu clico aqui, ó, e clico em Shift, veja que ele vai, ó, selecionando, ó, o intervalo. Mas se eu clico aqui e clico em Ctrl, eu vou selecionando arquivos alternados, tá? Então, o correto aqui seria selecionar a tecla Ctrl. Então, 19ª questão, tecla Ctrl. 20ª questão. Se não for tendo dúvida, eu vou passando, vou seguindo. 20ª questão, CESP 2021, questão desse ano aí, Codevasf. A respeito de noções de informática, julgo o item a seguir. Spam é um tipo de e-mail que contém mensagem indesejada, como, por exemplo, uma propaganda de uma empresa, e que é enviado para um cliente sem a prévia solicitação ou autorização. Perfeito, isso aqui é verdadeiro. O spam são aqueles e-mails indesejados que chegam em nossa caixa de entrada, né, e enchem a nossa caixa de entrada com mensagens de propaganda. Perfeito. Resposta está da 20ª questão está correta, certo? Então, 20ª, verdadeiro. 21ª, FGV 2020, IBGE, e-mails não solicitados, geralmente enviados para um grande número de pessoas, são rotulados pelo termo, ó, galera, spam, né? Spam. Aqui, ó, cookies. O que são cookies? São aqueles pequenos arquivos. Cookies são pequenos arquivos. A Mayra perguntou, 16, o item ele é o quê? Ele é verdadeiro, ó, 16 verdadeiro, tá? Josinádia. Então, os cookies, o que são os cookies? Os cookies são aqueles rastros que a gente acaba deixando durante a nossa navegação pela internet. Junk, não conheço. Malware são todos aqueles códigos maliciosos. Phishing é um tipo de golpe, né, que utiliza aí algumas técnicas, como, dentre elas a engenharia social. No caso do phishing, você recebe um link. Esse link faz com que você vá para uma página falsa.
E nessa página falsa, você vai fornecer os seus dados pessoais, dados de cartão, e aí você vai ser o quê? Você vai ser lesado de alguma forma, tá? Então, esse é o phishing. Phishing consiste em você receber um link de uma empresa se passando de um golpista tentando se passar por uma empresa que leva você para uma página falsa, tá? Aquelas mensagens de que a Natura tá dando passagem aérea. Pessoal, isso não existe, tá certo? Ninguém dá nada a ninguém. O pessoal não tá deixando nem levar bagagem, quanto mais dá passagem aérea, tá? Então, resposta dessa questão, letra E, spam. 22ª. A respeito de dados, informação, conhecimentos e inteligência, julga o próximo item. Integridade é a característica que garante acesso à informação somente para quem estiver autorizado. Então, olha só, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na questão. Não. Aqui, essa questão, ele está falando justamente, quando ele fala aqui, ele fala dos princípios de segurança. Quais são os princípios de segurança? Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Certo? Esses são os princípios de segurança. Esses são os princípios de segurança da informação. O que é o princípio da confidencialidade? Confidencialidade visa garantir que um sistema ele é confidencial. Visa garantir que um sistema ele só vai ser acessado por quem tem acesso, por quem tem uma permissão. Ele é confidencial. Integridade visa garantir que a informação ela vai manter-se íntegra, ou seja, que ela não vai ser alterada por quem não tem um acesso, por quem não tem permissão de alterar. Disponibilidade visa garantir que uma informação ela vai estar sempre disponível quando ela for requisitada. Sempre que você precisar daquela informação, você vai ter ela disponível para você. E a autenticidade visa garantir que uma informação ela é autêntica, que aquela informação ela é verdadeira, que aquela informação ela não é falsa, tá? Então, esses são os princípios, aí você lembra da CIDA, confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, certo? Esses são os princípios de segurança da informação. Então, isso aqui, quando ele diz integridade é a característica que garante o acesso à informação somente para quem estiver autorizado, isso é integridade ou isso seria confidencialidade? Isso aí seria a confidencialidade, né, galera? Então, a 22ª questão, esse item aqui, ele está o quê? Ele está errado, ele está falso, porque o correto aqui não seria integridade, e sim confidencialidade. Certo? E sim confidencialidade. Vamos embora. Vamos para a 23ª questão da aula de hoje. A 23ª questão, FGV 2019, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para agente censitário operacional. Com relação aos mecanismos de comunicação utilizados nas redes de computadores, considere as siglas de protocolos a seguir. SMTP, POP3, IMAP e FTP. O que são isso aí? Isso aqui são protocolos, certo? Protocolos. O que são protocolos? Protocolos são regras de comunicação, certo? É como se fosse a linguagem utilizada pelos computadores para que eles possam se comunicar. Eu tenho 3 protocolos relacionados a e-mail, que é o protocolo POP, o IMAP e o SMTP, onde o POP é um protocolo de recebimento, o IMAP é um protocolo
O IMAP é um protocolo também de recebimento. E o SMTP é um protocolo de envio, certo? Então, ó, com relação aos mecanismos de comunicação utilizados em redes de computadores, considere as siglas SMTP, POP, IMAP e FTP. Os protocolos diretamente associados a configurações de e-mail são 1, 2 e 3, resposta letra B. O FTP é o File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivo, é um protocolo que está relacionado ao que? Ao download e upload. Download, baixar, upload, enviar arquivos, tá? Então, resposta, letra D, 1, 2 e 3 são as respostas, são os itens, são os protocolos relacionados a e-mails, tá? São os protocolos relacionados a e-mail. Vamos embora. Vamos para a 24ª questão de hoje. Penúltima questão. O que é que ele diz, ó? CESP 2019, Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará. Está na opção que indica o mecanismo que, em uma rede de comunicação sem fio, apresenta o maior nível de criptografia de dados. Pessoal, quando eu falo em rede sem fio, quando eu falo em redes Wi-Fi, por ser uma rede de fácil acesso, certo? Você não precisa estar dentro de uma residência para conseguir acessar a rede daquela casa, ou daquele escritório, daquela empresa. Então, é preciso você ter segurança. E quando eu falo em segurança, em rede sem fio, existem alguns protocolos de criptografia. E aí a gente tem WEP, WPA, WPA2, WPA3. Nesse caso aqui, ó, eu só tenho WEP e WPA. Isso aqui não é protocolo de criptografia, isso aqui também não é. Nesse caso das duas opções, quem oferece um maior nível de segurança aqui, das opções apresentadas, é a letra A, WPA2, certo? Resposta, letra A de amor. E por último, uma questão também do FGV, Caio quer ter acesso às páginas do site blograro.com.br que contém a palavra Brasil e não contém a palavra governo. Então, no contexto do site de buscas do Google, o texto de busca deve ser utilizado para esse fim. Ele quer acessar a página do site que contém a palavra Brasil. Então, eu já vou usar string site, 2 pontos, aí eu vou colocar o nome do site, certo? Mas eu não quero, aí eu vou colocar o nome da palavra que eu quero, que é Brasil, mas eu não quero, então eu boto menos, governo. Eu não quero, eu uso o menos, ó. Então, resposta, letra A, site 2 pontos, blograro.com.br, eu quero tudo que tiver a palavra Brasil, eu não quero nada que traga nada relacionado a governo. Então, resposta, letra A de amor. Ok, galera. Belezinha. Com isso a gente fecha nossa aula de hoje. Muito obrigado pela participação de todos vocês, tá? Um beijo no coração. E a gente vai se falando no grupo e depois eu marco outros encontros aí com vocês. Tá bom? Gostei da aula, professora. Eu entendi muito o que você me explicou. Obrigado, Mayara. Valeu. Valeu. Um final de semana abençoado aí para todos. Eu vou disponibilizar lá o arquivo. Valeu, Alicis, valeu, Marinalva, Kleber, Mayara, todo mundo. Um beijo. Fui. Terminou.